Olá, queridos, a paz do Senhor. É bom estar com vocês novamente e é muito bom ter vocês conosco aqui no nosso canal. Deus te abençoe por isso. Vamos falar hoje de uma curiosidade bíblica que está lá em Gênesis capítulo 6, versículos 2, 3 e 4. Quem eram os filhos de Deus que entraram às filhas dos homens? Seriam eles anjos? É o que vamos discutir hoje. Antes de falarmos desse assunto precioso da palavra de Deus, eu quero deixar aqui um convite a você. Se você ainda não fez isso, faça nesse momento. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, os seus comentários, as suas sugestões. Isso vai enriquecer o nosso canal e vai melhorar o nosso conteúdo. Deus te abençoe por isso. Então não se esqueça, se você ainda não fez, faça nesse exato momento. Além de se inscrever, compartilhe esse vídeo se você achou ele útil para o seu elevo espiritual. Deus te abençoe. Vamos lá ao texto, Gênesis capítulo 6, versículos 2, 3 e o versículo 4. Eu vou usar uma Bíblia aqui e vou ler esse versículo e vamos meditar rapidinho nesse texto da palavra de Deus. Está escrito assim, versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Observe, algumas linhas teológicas, alguns teólogos acreditam, afirmam e pregam dessa forma que esses filhos de Deus citados aqui no versículo 2 eram anjos. Podemos afirmar isso? Pela Bíblia, não podemos afirmar. Se formos olhar o original, com certeza nós vamos achar os nefilins. Os nefilins vêm de uma raiz hebraica que quer dizer caído. Daí então vem a sugestão ou vem a afirmação de uma linha teológica que esses caídos seriam os anjos caídos que entraram às filhas dos homens. Podemos afirmar isso? Não podemos afirmar e nem podemos dar essa certeza que eram anjos. Por quê? Tem outros textos da palavra de Deus que corroboram com esse pensamento que estamos trazendo a você. Talvez você está pensando assim, pastor, mas isso era anjo, eu já vi tanta explicação, eu já vi algumas explicações bíblicas que me levam à conclusão de ser anjo. Eu posso afirmar isso? Pela palavra de Deus, não. Olha o que diz a Bíblia em Deuteronômio capítulo 14, o versículo 1. Antes de ler esse texto, eu quero te dizer que esses anjos aqui que a Bíblia, esses filhos de Deus que a Bíblia menciona, são os filhos da linhagem de Sete, a linhagem piedosa de Sete, uma linhagem que era fiel ao Senhor, por isso eram considerados filhos de Deus. Qual a base bíblica que nós vamos usar? Alguns textos, por exemplo, esse que acabei de citar, Deuteronômio capítulo 14 e o versículo 1. Olha o que diz a Bíblia quando Moisés fala em Deuteronômio sobre a repetição da lei. Em Deuteronômio, Moisés repete a lei pelo menos 3 vezes, porque ele havia falado desde Êxodo 19 até o restante de todo o livro de Êxodo, o livro de Levítico, e aqui em Deuteronômio ele repete 3 vezes a lei. Ele está ensinando o povo de Israel. E olha como que a Bíblia considera o povo de Israel. Veja só, capítulo 14 e o versículo 1 desse livro de Deuteronômio. Olha o que diz a Bíblia: filhos sois do Senhor, vosso Deus, não vos darei golpes, nem poreis calva entre vossos olhos, por causa de algum morto. Então Moisés está falando para o povo de Israel e Deus chama o povo de Israel de filhos. Olha que coisa bacana, Deus chama o povo de Israel de filhos, Deus chama os seus servos de filho, então não é anjo. Vamos seguir um pouquinho? Você vai entender a meditação. Olha o que diz a Bíblia também em Oséias no capítulo 1 e o versículo 10. Olha o que diz esse texto. Oséias capítulo 1, versículo 10. Olha o que diz a Bíblia: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar,
que não pode medir nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filhos do Deus vivo. A Bíblia chama o povo de Deus, os servos de Deus, de filhos. Então, mais uma vez, estamos corroborando do pensamento que Gênesis 6:2 não é anjo, e sim homens, filhos de Deus, da linhagem piedosa de Sete, e não anjo. Para a gente encerrar, qual texto no Novo Testamento que nós podemos afirmar não ser anjo? Olha o que Jesus disse. Acompanhe comigo aí, Novo Testamento. Se você tem uma Bíblia, olha o que diz a Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Mateus, capítulo 22. Olha aí o versículo de número 30. Mateus, capítulo 22 e o versículo de número 30. Olha o que Jesus falou às pessoas que estavam à sua volta nesse sermão. Mateus capítulo 22, versículo 30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Olha bem, serão como os anjos do céu. Então, Jesus estava respondendo aqui aos fariseus, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. E eles questionaram Jesus sobre a ressurreição. E Jesus então falou assim, olha, na ressurreição, os homens que vocês estão vendo aqui serão como os anjos de Deus, que estão no céu. Eles não casam, nem se dão em casamento. O que é isso? Jesus estava falando, estava refletindo e afirmando que no reino dos céus, os anjos não têm necessidade de se coabitarem. Eles não têm essa necessidade, como nós seres humanos tem, desse relacionamento. Então, meus queridos, nós não podemos falar em Gênesis capítulo 6, versículo 2, que esses filhos de Deus são anjos. Não são. A Bíblia está dizendo aqui de uma linhagem piedosa de Sete e não de anjos. Se esse vídeo foi útil a você, compartilhe, deixe aqui o seu comentário, inscreva-se em nosso canal e dê o seu like. Deus te abençoe e daqui a pouco nós vamos postar mais alguns vídeos de curiosidades bíblicas. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até lá!